Fala galera, tudo bem com vocês? Então olha só, hoje nós vamos iniciar um assunto muito importante, que é energia potencial elétrica. Até agora nós já estudamos outros tipos de energia, beleza? Um exemplo disso foi energia cinética, que é uma energia, vamos relembrar, né? Energia cinética, que é uma energia do movimento. Ela depende do movimento de um corpo, certo? E o movimento desse corpo vai dizer se ele tem energia cinética ou não. É muito importante também, pessoal, deixar bem claro uma coisa, que para se ter energia cinética ou não, tudo vai depender de um referencial. Lembrando lá do início de física, um corpo ele pode estar em movimento ou em repouso. Tudo vai depender do referencial adotado. Mas vamos supor que um carro ele tem energia cinética. Eu tenho como calcular essa energia cinética? Tenho massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, esse foi um tipo de energia que nós vimos lá na mecânica. Existem outros tipos, como energia potencial gravitacional, que depende da altura de que um corpo está, certo? Outro tipo de energia que nós vimos foi energia potencial elástica, que depende da deformação do material elástico. Então, nós vimos diversos tipos de energia, esses são os principais. E é muito importante a gente fazer um resumo e falar sobre energia cinética, que nós vamos precisar disso daí, beleza? Copia isso daí direitinho que eu vou apagar. Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de eletricidade. E esse assunto é muito importante, né? Energia potencial elétrica. Para vocês entenderem, vou fazer aqui uma carga. Vamos supor que essa carga seja positiva. Se eu colocar uma carga aqui no meio do nada, vamos supor que aqui eu não tenha nada. Colocar uma carga aqui no meio do nada. Essa carga, nós vimos que ela vai gerar um campo elétrico, beleza? Eu só posso perceber a existência dessa carga aqui, desse campo, se eu pegar uma carga de prova, como nós vimos, uma carguinha menor, e aproximar dessa carga aqui. Conforme eu aproximo, essa carga aqui vai sentir uma força por causa dessa outra carga aqui. E aí nós estudamos isso daí na última aula, força e campo elétrico, né? Por causa da força que essa carguinha sente, por causa da presença dessa daqui, nós vamos conseguir ver essa região, né, de perturbação que essa carga aqui gera, que seria o campo elétrico gerado por essa carga. Hoje, gente, nós vamos dar início à energia potencial elétrica. Então é o seguinte, o que seria essa energia potencial elétrica? É bem parecido com força e campo elétrico a fórmula, só que a definição é a seguinte: se eu pegar uma carguinha aqui pequena, a gente pode dizer até que essa prova essa carga é uma carga de prova, uma carga de teste. Conforme eu for aproximando essa carga dessa carga aqui maior, o que vai acontecer? Essa carguinha vai sentir a presença dessa, certo? E vai aparecer aqui uma força. Vamos supor que essa carguinha aqui seja positiva. Vai aparecer uma força, certo? Que nesse caso aí não vai deixar com que Q queira se aproximar dessa outra carga positiva maior. Então, gente, vamos supor que eu pegue essa carga, aproxime e deixe ela a uma determinada distância D dessa carga positiva. Eu vou deixar ela aqui. Claro, se eu largar, por causa dessa força, ela vai embora. Mas eu vou ficar segurando. Se eu ficar segurando,
mantendo essa carga aqui fixa nesse ponto, a uma mesma distância dessa outra carga aqui positiva, o que eu vou ter? Eu vou ter uma energia potencial elétrica. Por que é potencial? Lembra que potencial, eu falei há muito tempo para vocês, é uma energia armazenada. Ah, então peraí, estou começando a entender. Quando eu aproximo essa carga aqui dessa maior positiva, então, se eu ficar segurando, eu vou ter uma energia potencial chamada de energia potencial elétrica, que é armazenada. Beleza. E o que eu vou fazer depois com isso? O que eu vou fazer? Se eu largar essa carga, o que vai acontecer com ela? Ela vai embora. Ah, então ela vai ganhar, se eu largar, ela vai ganhar o quê? Movimento. Qual é a energia do movimento? Energia cinética. Ah, então se tivesse esse sistema aqui isolado, não tiver nenhuma força aqui externa atuando nele, né? Só tenho a força dessas duas cargas. Então quer dizer que minha energia potencial elétrica irá se transformar em cinética. Sim, exatamente isso que vai acontecer. Se eu estou segurando essa carga, se eu largo, ela vai ganhar movimento. Por que ela está se movimentando? Por que ela está ganhando velocidade, né? Aumentando a velocidade? Porque essa energia potencial que eu tinha armazenada aqui nesse ponto, certo? Vai se transformar em cinética. Aí, se você aproximar mais, diminuir essa distância, o que acontece com a energia potencial? Poxa, se eu ficar mais próximo da carga, maior vai ser essa força. Então a tendência é eu ter mais energia potencial elétrica, né? Aí, se você largar quando ela estiver mais próxima, a velocidade vai ser maior? Vai, gente. Por quê? Porque se ela é maior, como ela se transforma em cinética, então vai ter uma energia cinética aí no final maior. Beleza, pessoal? E você já deve ter feito essa pergunta, né? Porque quando fala de física, já vem matemática na cabeça, já vem a seguinte pergunta. E eu tenho que calcular alguma coisa? Nesse caso, você tem como calcular. Essa energia potencial elétrica, eu tenho como calcular. Basta eu ter aqui, ó, se eu tiver uma outra carga pequenininha, a uma determinada distância, certo? Dessa outra aqui, da maior, como que eu calculo a energia potencial elétrica nesse caso? A energia potencial elétrica, vou chamar ela de energia potencial elétrica, vou chamar ela de EP, tá? Quem quiser chamar de EPEL, pode chamar de EPEL. Vou chamar ela de EP. Essa energia potencial elétrica, ela vai depender daquela constante K0. Quanto que vale a constante K0? 1,6 vezes 10. Quanto que vale a constante K0, pessoal? Vale 9,0 vezes 10 é 9. Lembram disso? O valor dela é esse daí. Newton metro ao quadrado, Coulomb ao quadrado. Beleza? Então vai ser depender dessa constante K0 vezes a carga maior. Pessoal, antes lá no campo e na força nós trabalhávamos com o módulo da carga. Aqui não. Aqui a gente trabalha não é com o módulo da carga. Então cuidado com os sinais. Então a carga maior, carga menor. E aqui, ó, é dividido só pela distância que elas estão, certo? Não tem ao quadrado. Ah, então peraí, ela é diretamente proporcional às cargas? Sim, se aumentar qualquer uma das cargas, eu aumento a energia potencial elétrica.
e inversamente proporcional à distância. O que isso quer dizer? Que se eu diminuir a distância, quando é inversamente, se eu diminuir, aumenta o que eu estou achando. Então, se eu diminuir essa distância, a energia potencial vai aumentar. Beleza, gente? Então, como que eu calculo? Por aqui, o K0 vai ter esse valor, se eu estiver trabalhando no vácuo, tá? E outra coisa muito importante, a unidade disso daí. A unidade será em Joule, que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades e Medidas, né? Beleza? Então, galera, a energia potencial elétrica, ela depende de uma carga, certo? De uma segunda carga para existir. Ela depende de uma carga aqui, segunda carga, para existir. Isso é muito importante também. Se caso eu tenha uma questão que fale, se eu colocar só uma carga em um determinado ponto, eu teria energia potencial elétrica? Não, porque eu dependo de uma segunda carga para essa energia potencial existir. Beleza? Só mais uma observação. Energia potencial elétrica, diferente de força elétrica e de campo elétrico, é uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Só depende do número, né, do módulo e unidade. A força já vai depender da direção e do sentido. Se eu botar uma carga aqui, certo? Uma determinada distância dessa outra. Essa daqui vai empurrar essa carguinha para o lado aqui, ó, direito. Se essa carguinha vem aqui por baixo, ela seria empurrada para baixo. Então a força, ela depende de uma direção e sentido. Ela é uma grandeza vetorial. Como o campo elétrico depende de força, que nós vemos, também é uma grandeza vetorial. Já a energia potencial elétrica, não, é uma grandeza escalar. Só vai depender do módulo e da unidade. Seria um número, né, acompanhado da unidade, que é o Joule. Bom, gente, vamos agora para potencial elétrico, certo? O que seria potencial elétrico? É uma pergunta. Na verdade, muita gente fala que a energia potencial é igual a potencial elétrico. Não, são coisas diferentes. Eles até se parecem, mas são diferentes. Um depende do outro. Nós vimos que energia potencial, ela depende de uma constante K0, de uma carga que gerou, certo? Um campo elétrico e outra que está ali na proximidade que sentiu esse campo elétrico, certo? Então ela está sofrendo uma força, de uma força por causa dessa carga aqui e a uma determinada distância d. Então nesse caso aí eu tenho energia, posso dizer que eu tenho energia potencial, porque eu tenho as duas cargas para isso. E o que seria o potencial elétrico, gente? O potencial elétrico, tem muita gente que chama isso daí de U, certo? Esse potencial elétrico, ele vai depender da energia potencial dividida por essa carga de teste. Então quer dizer que o potencial elétrico, se eu quiser definir isso daí, é energia potencial elétrica por unidade de carga. Então vai ser energia, o quanto eu tenho de energia potencial elétrica por unidade de carga. Então se eu pegar aqui, ó, potencial elétrico, vai ser energia potencial elétrica Qzinho sobre D. Se eu dividir pela carga, essa carga aqui pequena vai embora, né? Então só vai sobrar K0, a carga maior e a distância. Então quer dizer que o potencial elétrico lembra até o campo elétrico, né? Só não tem o quadrado aqui.
Sim, o potencial elétrico, ele não depende de uma segunda carga. Ele só vai depender da carga que gerou, certo? Então, se eu tiver aqui uma carga, por exemplo, positiva, se eu quiser aqui em um determinado ponto aqui calcular quanto que eu tenho de potencial elétrico, eu vou ter uma distância, só vai depender dessa carga aqui e a distância que eu estou dela. A constante K0, né, que na verdade a gente diz valor K0, é 9 vezes 10 a nona, como nós vimos isso daí no vácuo, né? Pode ser no ar, pode ser na água, mas geralmente, na maioria dos exercícios, nós vamos utilizar esse valor para o vácuo, que é bem próximo do valor do ar. Beleza, pessoal? Bom, gente, potencial elétrico, o potencial elétrico também é uma grandeza, como energia, potencial elétrica também é uma grandeza escalar. Só depende do módulo, do número e da unidade, beleza? Do módulo e da unidade. Então, gente, uma coisa muito importante mesmo. Se eu colocar aqui uma carga positiva e outra carga negativa, para esses dois aqui, os dois eu posso calcular o potencial elétrico para carga positiva ou para carga negativa. Mas eu falei para vocês que eu não vou calcular em módulo. Então o sinal vai influenciar? Sim. Quando eu calculo potencial elétrico para uma carga positiva, vai dar um valor positivo. Se eu calcular valor positivo, se eu calcular para uma carga negativa, isso daqui vai dar um valor negativo. Aí você vai me perguntar, isso vai influenciar no potencial elétrico? Sim. O sinal, nesse caso, se ela for uma carga positiva ou uma carga negativa, isso vai influenciar no potencial. Porque aqui, ó, embora se eu pegar aqui e aumentar o valor da carga, se eu aumentar o valor da carga, o potencial vai ser mais alto, o valor do potencial. Mas como é negativo, isso aqui vai ficar mais negativo. Logo, como é de uma carga negativa, ele teria que ser mais alto, mas a carga sendo negativa vai fazer com que ele seja um potencial menor. Agora, se eu tiver uma carga positiva, aumentar essa carga aqui vai fazer com que esse valor seja mais alto. Mas como é uma carga positiva, esse valor é positivo, então aí sim o potencial elétrico vai ser mais alto. Ah, você pode manter a carga e diminuir a distância. Sim, se eu pegar aqui uma carga positiva, estava em um ponto aqui P, passo para um ponto outro mais próximo, P', a distância diminuiu. Se a distância diminuiu, eu estou mais próximo da carga, isso vai fazer com que esse valor do potencial seja maior. Sim, para uma carga positiva. Se a carga for negativa, embora, certo? Se a carga for negativa aqui, eu fiquei mais próximo a uma distância menor dela, certo? Estou a um ponto P aqui, a uma distância menor do que eu estava antes, diminui a distância. Isso vai fazer com que o valor disso aqui seja maior, mas ele fica maior e negativo, logo o potencial ficaria menor. Beleza, pessoal? Então, inversamente, por causa do sinal, tem que tomar cuidado aí com o sinal da carga, beleza? E só para finalizar aqui, eu não comentei com vocês a unidade. A unidade de energia é o Joule.
Beleza. Ah, mas você falou que o potencial depende da energia pela carga. Energia potencial elétrica pela carga, sim. E a energia potencial você falou que é Joule. A carga é o Coulomb. Quando eu tenho Joule por Coulomb, isso daí recebe o nome de Volt, que é o V. Show, pessoal? Então essa seria a unidade do Sistema Internacional de medidas para energia, para potencial elétrico, beleza? Pessoal, eu sei que vocês perguntaram, né? Alguns já tiveram essa pergunta aí em mente. E se eu tiver muitas cargas? Se eu não tiver só uma carga, eu tenho como calcular a energia potencial para muitas cargas? Tem como calcular essa energia potencial para muitas cargas? Vamos supor que eu tenho aqui uma positiva, uma negativa, outra positiva, tem outra carga aqui. Tem como calcular? Tem como calcular. Basta pegar a energia potencial da primeira, mais energia potencial da segunda, mais energia potencial da terceira, e somar isso daí tudo, certo? Eu posso ter um monte, certo? PN, né? Um monte de cargas, e basta somar essa energia potencial de cada uma. Então aqui eu tenho uma carguinha, quero saber a energia potencial nesse ponto. Esquece essas duas, calcula só com essa carga aqui. Depois esquece que essa existe, essa daqui existe, calcula só com essa. Depois esquece que as duas aqui existem, calcula só com essa. Soma esses resultados, como não é uma grandeza vetorial, é só somar o valor numérico mesmo, certo? E nós teremos energia potencial resultante nesse caso. E se for o potencial elétrico? No caso do potencial elétrico, não vai depender de uma outra carga. Então, se eu tiver uma carga positiva, vai gerar potencial elétrico? Vai, eu posso calcular ele aqui no ponto P. Ah, e se eu quiser calcular aqui no ponto P, e se eu tiver outra carga negativa, outra positiva, eu tenho três cargas aqui. Eu tenho como calcular aqui no ponto P esse potencial das três cargas? Tenho. Cada uma vai estar aqui, ó, a uma distância T, né? D3, D2, D1. Cada carga vai ter um valor. E como que eu calcularia esse potencial elétrico resultante? Esse potencial elétrico resultante vai ser a soma de cada potencial elétrico que eu tenho. Ah, e se eu tiver muitas cargas, eu vou ter diversos potenciais. Eu vou somar todos eles, vai somar todos eles. Beleza, pessoal? Então, toma cuidado com isso. Se eu tiver aqui a energia potencial, cada uma também vai estar a uma distância diferente. Tudo bem? D3 aqui. Então, eu vou calcular o valor de cada um e somar. Sem problema nesse caso, não vai dar problema, que não é uma grandeza vetorial. Os dois são grandezas escalar. Beleza?